se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A mula sem cabeça de Mangabeiras. Uma mulher amaldiçoada por traição vaga pelas noites como uma mula sem cabeça. Eu cresci em Mangabeiras, um lugar esquecido pelo tempo, onde o vento parecia carregar histórias antigas que ninguém mais queria ouvir. Era um vilarejo pequeno, com casas de madeira velha e campos que se estendiam até onde a vista alcançava. Quando criança, eu costumava brincar nos campos ao redor da igreja, mas sempre havia algo naquela paisagem que me deixava desconfortável, como se as árvores tivessem olhos e pudessem nos vigiar. Foi ali que conheci Isadora, uma jovem bonita e reservada, conhecida por sua habilidade com ervas medicinais. Ela era casada com Diogo, um comerciante ambulante que passava meses fora de casa. Eu admirava Isadora à distância, mas também sentia pena dela. As ausências de Diogo eram longas demais, e ela parecia cada vez mais solitária. No entanto, algo mudou quando Lucas apareceu no vilarejo. Lucas era diferente de qualquer homem que já tínhamos visto. Ele era quieto, quase misterioso, e tinha um jeito estranho de olhar para as pessoas, como se pudesse ver através delas. Não demorou muito para que os rumores começassem a circular. Diziam que ele e Isadora tinham se encontrado várias vezes no bosque isolado, longe dos olhos curiosos do vilarejo. Eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim sabia que era verdade. Certa noite, enquanto voltava para casa após uma visita a um vizinho, ouvi risos baixos vindos do bosque. Aproximei-me cautelosamente e vi 2 figuras abraçadas sob a luz da lua. Era Isadora e Lucas. Eles pareciam alheios ao mundo, como se nada mais importasse além do momento que compartilhavam. Mas o que mais me assustou foi o que vi depois, uma sombra alta e encapuzada observando-os de longe, imóvel como uma estátua. Os moradores começaram a cochichar sobre Isadora. Alguns diziam que ela havia feito um pacto com o diabo, outros juravam ter visto pegadas enormes perto de sua casa, como se algum animal gigantesco tivesse passado por ali. Eu não conseguia parar de pensar naquela figura encapuzada. Quem era? O que queria com Isadora? Essas perguntas me assombravam todas as noites. Uma semana depois, encontrei Isadora no mercado. Seu rosto estava pálido, e seus olhos pareciam cansados. Ela tentava disfarçar, mas eu podia ver que algo a consumia por dentro. Quando perguntei se estava tudo bem, ela apenas balançou a cabeça e disse: "Não sei o que está acontecendo comigo." Naquela noite, tive um sonho estranho. Vi uma mula sem cabeça correndo pelos campos, seus cascos soltando faíscas a cada passo. Acordei suando frio, com a sensação de que aquilo não era apenas um sonho. Depois daquela noite, comecei a notar coisas estranhas acontecendo no vilarejo. Pegadas enormes apareciam perto das casas, especialmente da casa de Isadora. Algumas crianças diziam ter ouvido relinchos distantes durante a madrugada, e os animais ficavam agitados, como se pressentissem algo ruim. Eu mesmo ouvi aquele som uma vez, enquanto caminhava pelos campos ao entardecer. Era um relincho profundo, quase humano, que ecoava como um lamento. Isadora parecia estar piorando. Ela evitava sair de casa e mal falava com as pessoas. Certa vez, encontrei-a na igreja, ajoelhada em frente ao altar, murmurando preces que eu não conseguia entender. Seus olhos estavam vermelhos, como se ela tivesse passado a noite inteira chorando. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela apenas sussurrou: "Eles estão vindo atrás de mim." Naquela mesma semana, Diogo retornou inesperadamente. Ele parecia diferente, mais sério e desconfiado. Observava Isadora com olhos penetrantes, como se tentasse decifrar seus segredos. Eu os vi discutindo uma vez, mas não conseguia ouvir o que diziam. Quando perguntei a Diogo sobre isso, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Algo está errado aqui. Algo muito errado." Os pesadelos continuaram, cada vez mais vívidos. Agora, eu via claramente a mula sem cabeça correndo pelos campos, seus olhos flamejantes fixos em mim. Em alguns momentos, eu jurava que podia sentir seu hálito quente em meu rosto. Acordava gritando, com o coração disparado, incapaz de distinguir o sonho da realidade. Foi então que decidi procurar o padre da igreja local. O padre ouviu minha história em silêncio,
suas mãos tremendo enquanto segurava o crucifixo. Quando terminei, ele suspirou profundamente e disse: Você está sendo testemunha de uma maldição antiga. Isadora foi traída por sua própria promessa, e agora paga o preço. Ele me contou sobre uma lenda do vilarejo, sobre uma mulher que havia sido transformada em uma mula sem cabeça por trair seu marido. Aquilo soava como uma história inventada, mas algo dentro de mim sabia que era verdade. Decidi investigar mais sobre a lenda. Conversei com Dona Amélia, uma das mulheres mais velhas do vilarejo, que conhecia todas as histórias antigas. Ela me contou que a maldição só poderia ser ativada por alguém próximo à traidora, alguém que soubesse de seu pecado. A maldição escolhe suas vítimas, disse ela, com uma expressão sombria. E uma vez lançada, é quase impossível escapar. Enquanto conversávamos, ouvi passos leves atrás de mim. Virei-me rapidamente e vi Lucas, seu rosto pálido e seus olhos vidrados. Ele parecia assustado, como se estivesse fugindo de algo. Quando perguntei o que estava acontecendo, ele apenas murmurou: Eles me obrigaram. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele desapareceu entre as árvores. Voltei para casa com a mente cheia de perguntas. Quem eram eles? O que Lucas quis dizer? Naquela noite, tive outro sonho. Vi Isadora em um campo aberto, cercada por figuras encapuzadas. Ela estava ajoelhada no chão, chorando, enquanto uma voz grave repetia palavras que eu não conseguia entender. Quando acordei, percebi que minhas mãos estavam cobertas de terra, como se eu tivesse cavado algo durante o sono. Decidi confrontar Lucas. Encontrei-o em sua cabana, segurando um colar com um símbolo estranho. Ele me contou que havia sido coagido por uma seita secreta que habitava as florestas ao redor de Mangabeiras. Eles o ameaçaram, dizendo que, se ele não ajudasse a lançar a maldição sobre Isadora, eles o matariam. Ele entregou o colar a mim, dizendo que era a chave para quebrar a maldição. Mas cuidado, avisou ele. Eles vão tentar impedir você. Com o colar em mãos, decidi ajudar Isadora. Seguindo as instruções de Lucas, fui até uma clareira escondida nas profundezas da floresta, onde o altar da maldição havia sido erguido. Era um lugar sinistro, cercado por árvores retorcidas e cheio de símbolos gravados no chão. Ao chegar lá, senti uma energia opressiva, como se o próprio ar estivesse vivo. Coloquei o colar no centro do altar e recitei as palavras que o padre havia me ensinado. De repente, fui cercado pelas figuras encapuzadas que eu havia visto em meus sonhos. Elas avançaram lentamente, murmurando palavras em uma língua desconhecida. Meu coração batia descontrolado, mas eu sabia que não podia recuar. Segurando o colar com firmeza, invoquei a luz para dissipar as trevas. Um clarão intenso iluminou a clareira, e as figuras encapuzadas desapareceram em meio a gritos agudos. Senti meu corpo sendo tomado por uma força poderosa, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Quando tudo se acalmou, vi que o colar havia se partido em dois, e os símbolos no chão estavam apagados. Ao voltar para o vilarejo, encontrei Isadora sentada em frente à sua casa, com os olhos fechados. Quando me aproximei, ela abriu os olhos e sorriu pela primeira vez em semanas. Está acabado, disse ela, sua voz leve como uma brisa. Pude ver que as mudanças em seu corpo haviam desaparecido, e seus olhos brilhavam novamente. Embora a maldição tivesse sido quebrada, Isadora nunca mais foi a mesma. Ela deixou Mangabeiras pouco depois, incapaz de conviver com as memórias que assombravam cada canto do vilarejo. Eu a vi partir, carregando apenas uma pequena sacola e a metade partida do colar como lembrança de sua jornada. Os moradores de Mangabeiras nunca esqueceram a história da mula sem cabeça. As crianças continuaram cantando a música macabra, e os mais velhos ainda contavam a lenda em voz baixa, alertando sobre os perigos da traição. Para muitos, Isadora havia sido a prova viva de que algumas promessas não podem ser quebradas impunemente. Dizem que, em noites de lua cheia, é possível ver pegadas gigantes perto da floresta onde o altar foi destruído. Alguns afirmam ter ouvido relinchos distantes, enquanto outros juram ter visto uma figura escura correndo pelos campos. A mula sem cabeça pode ter desaparecido, mas sua presença ainda ecoa nas histórias do vilarejo.
Eu vivo com essas memórias até hoje, guardando-as como um lembrete de que o passado nunca está completamente morto. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode